termo 1260 dias, ele está conectado a não só 3 anos e meio, mas ao número 42. No livro de Apocalipse, é dito o número de 42 meses. Por que 42 meses em si? Tá? Por que Deus ele dá ênfase nesse número 42? Porque é uma gemátria nisso. Tá? Uma gemátria. É óbvio que o número 1260, ele tem significados que eu até coloquei na live passada. Aquela expressão que foi colocada, mene mene shekel parsim, tá? O mina mina shekel parsim, que é uma expressão que pesado foste na balança, né? Lá para o rei na Babilônia. Vocês lembram daquela passagem de Daniel? Então eu tratei disso na outra live. Aquilo lá são nomes de moedas, porque sempre a marca da besta, o governo da besta está conectado à energia, a dinheiro. E aquilo são o valor de moedas do mundo babilônico. Por isso que fala, pesado foste na balança, tem a ver com energia, com dinheiro. Marca da besta, 666, gemátria, irrefutável. Você que não... Samuel, não suporto, você é cabalista. Sou cabalista, sim, porque Jesus era cabalista, e a cabala significa recebimento. E a gente recebe a revelação de Deus. E ele deu para cada um dos profetas, e Jesus recebeu isso, e ele falou, calcule o número da besta, gemátria. A única sabedoria no mundo que existe de calcular letras ou algo do tipo, é a sabedoria hebraica, judaica, do qual a elite corrompe, faz plágio, ela tenta deturpar, usa para si. Eles gostam de usar datas, gostam de ficar usando números e não sei o quê, mas isso é problema deles, eles que se danem. O importante é você ter a sabedoria e saber como usar e interpretar a Bíblia. Então calcule o número da besta, 666, o número de um homem, está conectado a dinheiro. Teve uma live que eu já fiz aí, já mostrei a própria live passada que eu falei sobre isso, fala sobre o imposto do rei Salomão, sabedoria, homem, número de homem, onde estava ligado à figura de Nero, a imperadores babilônicos, a questões egípcias. O 666 está ligado a muita coisa, ao selo de Salomão, onde é aquele hexagrama que nós conhecemos. Eu vou demonizar o hexagrama? Não, mas eu quero que vocês compreendam que há toda uma sabedoria para você compreender. Calcule o nome e o número, ou seja, em letras hebraicas, gemátria, volto a repetir, gemátria, e pela terceira vez, gemátria. Né? Então, é a sabedoria da Kabbalah sendo aplicada na Bíblia para você interpretar Apocalipse. Então, quando ela fala de 42 meses, todas essas conexões, está falando de dinheiro, de energia, e há muitos níveis que você precisa entender. Então, quando fala, por exemplo, desse mene mene shekel parsim, está falando de moedas, que elas davam em torno de elas davam exatamente 126 ciclos. E elas, divididas em, como posso dizer, eles chamam de geras, era uma forma das mini moedas, tá? Shekel e geras, dá 1260 geras. Isso que é interessante. Por quê? Porque há toda uma conexão com energia. Salomão tinha um imposto de 666 que era ciclos, tá? Olha que interessante, 666 ciclos. Há um rei, sabedoria, dinheiro. Por quê? Número do homem, tá? O 6 está conectado a essa questão de gemátria, de cálculo. Então, não tem como a pessoa escapar, não tem como ela negar a sabedoria hebraica para você ter um entendimento. É por isso que o diabo ele vai usar aquilo que funciona. Eu sempre dou o exemplo, brincando para o pessoal, que se um cara ele fosse sabotar um carro de Fórmula 1, ele não vai fazer leitura da receita de bolo de um padeiro. Não faz sentido. Ele vai pegar o manual ali do carro de Fórmula 1 e ele vai falar assim, eu vou entender isso aqui, vou sabotar isso aqui. Então, Satanás ele quer sabotar o reino espiritual e ele era munido de toda a sabedoria. A Escritura fala, ele era o mais sábio. Em Daniel mesmo fala que ele era o mais sábio de todos ali. E por que então ele vai usar isso? Então é aí que a gente precisa entender. O ocultismo, ele usou muito daquilo que é o caminho e a forma de compreender as coisas do mundo espiritual. Só que aí você precisa saber e não corromper. A própria maçonaria, ela usa como essas questões, porque a eles é dado vários tipos de camadas de entendimento. Né? Uma pena que, sim, eles acabam servindo a Satanás. Então você não deve demonizar o conhecimento em si, mas saber como aplicá-lo para Deus. Eles juram em cima da Bíblia. Quer dizer que agora eu vou pegar a Bíblia e vou jogar fora? Satanistas leem a Bíblia e falam muito sobre a Bíblia. Quer dizer que eu vou pegar a Bíblia e vou jogar fora? Então é a mesma coisa sobre o conhecimento que eu estou aqui comentando, né? A gemátria, a cabala, coisas do tipo. Então, saibam sempre separar o santo do profano. Agora, saindo dessa questão de 1260, tá? Que é desses 126 ciclos, eu quero focar no número 42, porque no Apocalipse está escrito 42.
E o 42, ele é um código de tempo. Em outras palavras, o 42, quando a Escritura fala que o governo da besta, ele seria durante 42 meses, não significa somente que são 42 meses do nosso tempo aqui, através do calendário lunisolar, estelar. Mas também, sabe o quê? Ele tem um significado de toda a totalidade de tempo, desde Adão até o último. Isso é interessante. Tá? O número 42 ele está ligado a isso. Por quê, pessoal? Porque quando você faz um estudo, por exemplo, do número 4, aí você precisa pegar os números do hebraico, tá? Ele é a letra Mem. A letra Mem, ela significa águas. Tá? Tem a ver com portais, com o tempo, com povos. Ou seja, o número 40 já está ligado a povos, a toda a totalidade de povos que haverão no mundo. Desde o primeiro, que foi Adão, até o último. Tá? Lembrando que Apocalipse diz, em dado momento, porque por isso que eu falo, inclusive, que o próprio quinto selo já está aberto, em que pessoas que já ressuscitaram, como primícias para Deus, perguntam a ele, quando, Senhor, farás justiça, né, a todos os povos da terra e etc. E aí, o Eterno, ele diz, repousem um pouco mais, porque precisa até que se complete o número dos seus irmãos, dos seus conservos. Complete o número de irmãos, ou seja, para a existência, e há um número de pessoas que precisa nascer neste mundo. Até o último vai precisar nascer, para quê? Para ser provado no fogo, que é essa vida nossa. Nós estamos em uma provação. Tá? E o número 2, ele é a letra Beit, tá? Que significa casa. Olha que interessante. Então, o 42, ele tem o significado, tá, para os hebreus ali, como uma questão de a casa, todos os povos, a água, tá, que foram colocados dentro da casa, ou seja, do nosso mundo. Para quê? Para passar por provação. Então, o 42, ele tem esse tipo de significado. Povos que estarão inseridos dentro do espaço-tempo para passar sua prova. Por isso que ele também usa esse 42. E os números em hebraico, eles eram letras. Então, por isso que o Bereshit, o próprio Gênesis começa Bereshit, Bará, Elohim, com a letra Beit. Porque os hebreus, eles diziam que não começou com a letra Aleph, que é a primeira, porque já existiam outros inícios. E o Bereshit não é o início de tudo. O Bereshit, ele é apenas o início de uma nova era dimensional, chamada Novos Céus e Nova Terra, que Deus está criando após a queda dos anjos. Porque já houveram outros princípios. Os hebreus, os judeus, eles entendiam assim, em um princípio, então é em um dos princípios, já houveram outros princípios. Olha que interessante, porque Deus, ele é tremendo, ele é infinito, então existem outras realidades. E aquilo é apenas uma das realidades construídas para que você e eu passássemos essa interação. Por isso que a palavra Beit é casa. Ele está construindo uma casa, porque ele já é antes do princípio. Isso é muito profundo, muito lindo. Isso é Cabala, isso é sabedoria dos hebreus, tá? Então, o número 42, ele também é usado no Apocalipse para descrever os 1260 dias. Às vezes, eu vou estar fazendo uma leitura aqui, mas às vezes ele era expressado pelo número 1260, mas muitas vezes ele era expressado pelo número 42. Tá? Muito mais até 42. E o 42, ele é um código que ele está encriptado na Bíblia de maneira muito assim profunda. Vou dar um exemplo. Houveram 42 reis no reino de Israel. Quando o reino de Israel era unido, houveram 3. No reino de Judá, nas tribos do sul, Judá e não me lembro outro reino, acho que é Benjamim, né? Houveram 20 reis. E as 10 tribos do norte, houveram 19. Em total, dão 42 reis. Que significam que o mundo espiritual, o reino de Israel, teve uma totalidade de 42. Isso é coincidência? Não, não é coincidência. Tá? Vou dar um outro exemplo muito profundo. Olha que interessante. Na genealogia, em Mateus, tá? Eu quero inclusive fazer um agradecimento aqui. Essas coisas eu já conhecia, mas quem compilou muito bem isso, tem um irmão, que é ADM lá do canal, tá? O irmão Costa. Um grande abraço para você. Eu brinco com ele desde que eu tenho um vídeo que está inclusive lá no QIFI, que eu falo contra o comunismo. E o Lenin, né, que era um dos agentes do comunismo, ele chamava os caras de camarada, né? Então, isso em russo é tovarish. Então, eu sempre eu brinco com ele de tovarish, né? Ele também me chama de tovarish. Então, um grande abraço para o ADM Costa, tovarish, meu camarada, meu amigo, meu irmão. Isso é uma bênção, tá? Ele compilou muito bem essas questões. E em Mateus, na genealogia de Mateus, ela mostra que
existem o grupo, é muito interessante, gente, é um grupo de 14, 14, 14, tá? Que vai totalizar o quê? 42. Só que tem até um segredo ali muito interessante. Na genealogia de Mateus, ele vai colocando de 14 em 14 gerações. Inclusive, quando Davi é mencionado na genealogia de Mateus, isso é gemátria, tá? Isso é Cabalá, isso é muito, muito, muito interessante. Olha, o nome Davi, ele tem uma gemátria de 14. Tá? E ele é justamente a 14ª geração mencionada ali no livro de Mateus. Por quê? Mateus era um cabalista. Ele escreveu ali em termos de cabala, em forma de cabala. E aí o total dessas gerações vão dar 42 gerações. Só que é uma suposta discrepância que em uma delas, alguém vai falar assim, mas Samuel, eu fiz a contagem lá, deu 14, 14 e uma deu 13. Por que deu 13 e não deu 14? Porque na verdade, Cristo, o próprio livro de Mateus, tá? Os 4 evangelhos, eles são os 4 níveis da Cabalá de interpretação, tá? João é justamente o 4º nível, que é Sod. Por isso que a ele foi revelado o Apocalipse, porque o Apocalipse é o mais difícil de entender, porque é em nível de Sod, Cabalá, puro nível, 4º nível. Ou, na verdade, o Apocalipse seria uma espécie da mistura dos 4 níveis, tudo em um só livro. Por isso que ele é meio complicado para entender, porque as pessoas não entendem nada de hebraico, não entendem nada de gemátria, não entendem nada disso, então vão falar de Apocalipse e falam... Tem hora que falam asneiras, elas não conhecem o mundo atemporal, não sabem como o mundo espiritual funciona, não conhecem a questão dos anjos, não conhecem as hierarquias, não conhecem nada disso, né, a pré-existência. Então eles não compreendem nada. E aí tudo que está escrito lá, eles acabam negando, falam que aquilo é uma simbologia, mas acabam não entendendo o que é aquilo. Né? Vou dar um exemplo simples. Pessoas dizem que a mulher de Apocalipse 12, ela apenas é a figura de Maria, ou Israel, algo do tipo. E aí eu te pergunto o seguinte. Primeiro é mostrado ela num nível celestial, ela tem a coroa de 12 estrelas, e fala que o dragão se opõe a ela, e esse dragão, ele também tem 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Que são entidades espirituais, são reinos, são hierarquias celestiais. Quando que Maria teve um ser desse, alguns podem falar, era Herodes querendo matá-la. Quando que ela teve 7 cabeças e 10 chifres tentando matá-la? Não teve nenhum momento. Não tem nada a ver. Agora, se você entender que é a figura do Espírito Santo e que isso está conectado a entendimentos dos judeus sobre 7 principais anjos, tá? São 7 níveis. E, inclusive, as hierarquias, por isso que tem 10 sefirotes no diagrama da Cabala, aí você vai entender os 10 chifres. Você fala, uau! E aí você vai entender que os reinos da Terra aqui, eles são representações e eles já são a alusão a que essas entidades que caíram com Satanás, num futuro, elas estarão reunidas também na nossa Terra, virão daquele tempo. Deus vai permitir que todos esses venham a nascer no mesmo tempo. E esses serão governantes de reinos. Tudo aludindo sempre a uma mesma espécie de padrão celestial, a uma espécie de sombra celestial. Sempre vai ser assim. Né? Maria, ela também tipifica a figura do Espírito Santo e tal, mas é isso que o pessoal às vezes não sabe responder, os números ali são ignorados, e eles apenas tratam com coisas físicas, mas sendo que todos esses reinos, a Escritura fala que eles são reis, e reis, que são entidades, e não só pessoas aqui, mas são entidades espirituais, porque é o dragão que está ali. Então existem anjos, seres celestiais, as cabeças da besta são seres que caíram com ele e que também trabalham para Satanás. Só que o pessoal só pensa em homem engravatado, só pensa em coisas desse mundo aqui. É engraçado, né? Eu vejo o pessoal defendendo, por exemplo, que Gog e Magog é uma batalha que no Apocalipse 20, o Gog e Magog é uma outra batalha, mas que ela vai acontecer no futuro e tal. Só que eles não conseguem entender que, por exemplo, quando a gente fala sobre Gog e Magog, faz a leitura, fala sobre cavaleiros, sobre arco e flecha, etc. E todos sabem que a batalha final, ela não vai se dar não vai se dar dessa maneira, com arco e flecha e com cavalo. Hoje vai se dar com outra tecnologia, com aviões, com tanques, não sei o quê. Mas os caras, eles escolhem o que eles querem transformar em espiritual, em linguagem simbólica ou literal. Então, sempre quando vai para a questão de anjos e coisa do tipo, os caras, não, eles só pensam em homem engravatado. Né? Eles só pensam na geopolítica de hoje, só pensam com essa limitação. Eles não entendem esses números, eles acham que tudo está à toa. Então, voltando a essa questão de 42. Por que aí está faltando em uma das gerações, aparentemente, é o número 13? As gerações, elas terminam justamente com a figura de Cristo, onde Cristo é gerado, o Mashiach.
Vocês sabem que os judeus, eles esperam 2 Messias. O duro que eles jogam no literal isso, e eles acham que haverá 2 Messias. Um que eles chamam de Ben Davi e Ben Yosef. Filho de José e filho de Davi. Isso é triste, porque na verdade, as 2 figuras, tá, proféticas da Bíblia, elas se cumprem em Cristo. Cristo, ele é o Machia, filho de José, quando ele vem ali, que se entrega, o sofredor, e ele é o Ben Davi, aquele que será rei na volta dele, no retorno dele. Tudo se cumpre em Cristo. Só que os caras, eles acham que haverá 2 figuras principais, onde eles terão ali como Ben Yosef e Ben Davi. Olha só, e justamente são 2 figuras que no Apocalipse nós fazemos a relação com o falso profeta e o anticristo. Olha que interessante. Então, tristemente, eles vão acabar aceitando essas 2 figuras satânicas, malignas, como o Ben Yosef e o Ben Davi para eles. Porque Satanás, ele nem tem a capacidade de cumprir os 2, né? Nessa parte ele não vai conseguir imitar, então por isso que tem o falso profeta e o anticristo. As 2 figuras que estarão conectadas, que os judeus, eles vão acabar aceitando essa figura. Isso é muito triste. Tá? Eles vão acabar acompanhando e aceitando essas 2 figuras para que o reino do anticristo seja efetuado no mundo. Mas, voltando a essa questão. Então, quando você entende as gerações de Cristo, 14, e depois você, na última, na verdade, você vai contar Cristo, Messias, como 2 figuras já se cumprindo, tanto o Machia Ben Yosef, Machia Ben Davi, no próprio Cristo, então você tem 14, sempre 42 gerações. Então, o 42 ele é um número muito importante. Ele aparece também em Apocalipse da seguinte maneira, tá? Às vezes eles traduzem para nós 3 anos e meio, mas o correto é 42 meses. Apocalipse 11:2 diz: "E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e o anjo pôs-se em pé, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixe o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque é dado aos estrangeiros. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Tá? Então tem a alusão ao templo, e o templo alude ao nosso corpo. Tá? E quando a Escritura ela fala sobre a parte fora, é aquilo que eu comentei com vocês, gente. É como uma cidade. Nós somos a Israel de Deus. Vou dar um exemplo como nós somos a Israel de Deus. Quando a Escritura fala, por exemplo, no 144, 144, ela está falando sobre o código de Adão. Porque o nome Adão, a letra Aleph é 1, a letra Dalet é 40, e a letra 4, e a letra Men é 40. Adam. Tá? 1, 4, 40. 144. Adão já tem o nome de 144. Adão é Israel. Então todos nós somos Israel. Se você negar isso, você então já está negando gente, você vai ter que rasgar a sua Bíblia, porque já está ali codificado. E o 144, ele está ligado, porque 1000 é uma questão de plenitude, então todo ser humano, ele já é um ser Israel. A Israel espiritual, a verdadeira Israel. Não a Israel física. Houve sim um tipo de geração que Deus ele separou para que o Messias viesse nascer aqui em mundo físico. Tá? Só que isso acabou. Então, essa questão de tempo dos gentios, o termo gentio é estrangeiro, tá? É um israelita estrangeiro que está afastado. Por isso que está falando do átrio, a parte periférica, a parte mais, sabe, ou seja, espalhados por toda a terra. Porque a própria terra é considerada como uma espécie de templo, o centro da terra. E aí as partes da borda, tá? Onde está ligado a essa questão do átrio. Então, quando a Escritura está falando dessa questão de medir o templo, não é só um templo ali, mas está falando sobre o corpo, está falando sobre toda Israel, a macro Israel, no reino da terra, que é um círculo, o círculo da terra. Não importa se você crê que a terra é uma bola, mas não vai casar com a Escritura. Mas se você entender, inclusive, como um círculo, você vai entender perfeitamente essa questão do centro, da parte do meio e depois a parte periférica.